Vamos falar sobre a PEC da blindagem, que é como já está sendo conhecida, uma proposta de emenda à Constituição que dificulta a abertura de investigações contra deputados e senadores. Vamos falar sobre esse movimento? Vamos, Aline, teve claramente uma dificuldade, né, diminuiu ali devido a uma abordagem que a própria situação, o presidente Lula teve um envolvimento direto nisso, em relação a conversar com esses parlamentares e tentar frear essa discussão que seria levada ao Congresso nos próximos dias. A ideia é que justamente haja uma maior dificuldade na penalização, na criminalização de alguns desses parlamentares, né, que estão durante o mandato. A gente tem até a explicação bonitinha nas cartelas. Vamos colocar, então, alguns dos pontos principais para a gente entender um pouco o que é essa PEC da blindagem. Ela amplia a imunidade parlamentar, como a gente falava, e traz alguns pontos peculiares nessa imunidade, que é principalmente em relação a dificulta a prisão de deputados e senadores em casos de crimes comuns, que são da vara criminal, né, da vara civil, restrições para buscas e apreensões em gabinetes e residências de parlamentares, principalmente algumas justificativas em relação a escândalos, né, que acabam tomando conta da imprensa em circunstâncias como essa, a necessidade de aval do Congresso para que haja continuidade de algumas investigações. Então, assim, foi muito criticado nas redes sociais, na própria base governista, termos como esse, né, pontos como esse dentro do projeto, por isso que ele freou um pouquinho mais. E quais seriam as próximas, as consequências em relação a isso, as críticas, né? Porque, assim, só voltando aqui, eles acaba que é algo que vai ser muito difícil os congressistas se punirem, né? Se o Conselho de Ética estão praticamente paralisados, tanto das duas casas legislativas, da Câmara e do Senado, andam a passos muito lentos, o que dirá de uma ação como essa, né? E que já possui uma série de privilégios no âmbito da penalização desses crimes, na consequência de suas atividades, seja até de práticas de colarinho branco, né, como a gente fala, que são crimes do cunho de corrupção passiva e ativa, já tem uma dificuldade muito grande em ser investigado, então realmente dificultaria muito. Foi conhecido, inclusive, nas redes sociais, no Twitter, foi falado sobre a PEC da impunidade, né, por alguns opositores. E especialistas apontam um risco de enfraquecer esse combate à corrupção, como a gente falava, em meio a esse exercício parlamentar. E qual é a situação atual? Atualmente existe essa busca, né, por viabilizar essa proposta. Por quê? Porque na semana passada, na sexta-feira, teve um encontro entre parlamentares, né, em que foi falado sobre essa busca por fazer com que seja votado no Congresso. No entanto, por meio dessa atividade interna de bastidor, né, houve uma diminuição, uma freada. Então, não vai ser lido na casa, não vai ser votado nessa semana. É uma semana, inclusive, muito inflamada por si só, porque vai ter o julgamento de Jair Bolsonaro. A partir de amanhã. Exatamente, no Supremo Tribunal Federal. Então, foi colocado na retaguarda esse projeto. Mas eu conversava, inclusive, com alguns deputados da bancada piauiense. O coordenador da bancada, que é Merlong Solano, falou que existe essa preocupação da base aliada ao presidente Lula, né, dos partidos mais à esquerda, de que haja um certo tipo de uma nova vestimenta, uma nova roupagem nesse projeto, nessa proposta, para que ela seja votada na Câmara. E ele falou sobre o assunto. Agora, Lívia, eu não sei se desaparece não, ou se eles vão ajustar a proposta, abrandar esse caráter excessivo de proteção privilegiada parlamentar. Eu digo isso porque a extrema-direita tem muito voto, tem muitos parlamentares, com a ajuda de uma parte do Centrão, não precisa nem o Centrão todo, eles já têm poder suficiente obstruir todas as votações da Câmara. E aí, diante de um quadro como esse, se ele se apresentar, termina havendo algum tipo de negociação para poder retomar a votação das matérias de fato prioritárias, né, para o país.
Então tem o seu aspecto político muito mais do que burocrático, do que regimental, Aline, em relação a essa PEC. Inclusive nós conversamos com um advogado que trabalha muito nesse quesito, que é o doutor Welson Oliveira, e ele explicou um pouquinho sobre essas consequências. Essa PEC de blindagem ela vem hoje para que se estabeleça regras mais claras quanto à possibilidade da prisão de algum parlamentar. Hoje, até por conta da polarização que nós vivenciamos, e nós notamos que uma parte da população comprou uma ideia em face do Poder Judiciário, que é muito ruim, até porque o Poder Judiciário é um poder independente, como o Legislativo e o Executivo são, e o que preza a Constituição Federal é pela harmonia dos três poderes. Uma ação positiva desta do Congresso pode prejudicar esse equilíbrio. É isso. Qual é que é o medo? Nos últimos anos, aconteceu algo que não acontecia há bastante tempo. A imunidade parlamentar, né, que para muitos era considerada como algo inquebrável, era uma imunidade que era considerada realmente como uma barreira mesmo, onde muitos parlamentares cometiam graves crimes, principalmente de corrupção, e acabavam que terminavam seu mandato e nada acontecia. Mas os casos começaram a ser levados para o STF, que é onde deve ser julgado, e com cada vez mais frequência. E isso trouxe um medo para muitos parlamentares. Por isso, essa articulação toda em torno dessa PEC. Não, vamos nos blindar, nos proteger, para que não cheguem até lá, para que a gente mesmo aqui nas casas resolvam os nossos problemas. E por isso que acabou trazendo críticas tão duras ao próprio STF e politizando também. Claro que em dado momento houve sim uma postura mais protagonista de uma corte que antes não era tão presente nos holofotes da mídia, tão presente nas discussões políticas, mas mudou. As circunstâncias mudaram até por conta realmente do cenário brasileiro em que se encontra. Então acaba sendo muito difícil trazer essa questão sem falar sobre essa busca por equilíbrio entre os três poderes, que fica difícil quando se coloca numa discussão parlamentar, numa votação em Congresso, uma possibilidade de anular ali o julgamento de crimes que são, inclusive, contra o Código Eleitoral brasileiro, contra a Constituição brasileira e contra, claro, o exercício parlamentar correto. Vamos mudar de